Jesus. Quem está contente com os dias de que eu estou? Então dá uma glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. A partir do versículo 7. Gênesis 22, 7. Os irmãos encontraram? Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu-lhe Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. O que quer dizer? Jeová Jireh. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações, e nações são constituídas de famílias, todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a se pôr em pé agora e nós vamos orar. Eu gostaria que você procurasse um irmão com o qual você não tem hábito de orar, que você não tem tanta afinidade, e você estivesse orando com esse irmão, com essa irmã agora, pedindo a Deus que o Espírito Santo agora ministre o coração dele. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós já fomos preparados pelo louvor ao Senhor. A pedra, o espinho, o solo duro, já foi removido de nós. Agora, nosso coração tem que ser terra boa, onde a semente do Senhor vai cair, e deve frutificar, como o Senhor disse que seria, a 100, a 60 e a 30 por 1. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos clamando ao Senhor nessa noite e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas. Fala conosco, pois nós somos Teu povo. Nós cremos no Senhor e queremos ser íntimos do Senhor.
Nós queremos ouvir a Tua voz e aprender a obedecê-lo. Nós queremos aprender a confiar no Senhor acima de todas as coisas, acima de todos os fatos que acontecem conosco. Em nome de Jesus, fala conosco nessa hora. Fala conosco através da Tua santa palavra. Ilumina os nossos passos, Senhor. Purifica o nosso coração. Sara, cura, liberta, Senhor, das nossas feridas. Feridas emocionais, feridas espirituais. Senhor, em nome de Jesus. Alimenta-nos nessa noite. Alimenta-nos pela Tua santa palavra. Nós queremos, Senhor, nós desejamos estar contigo nessa hora. Aquieta o nosso coração. Aquieta o nosso coração, Senhor. Que o nosso pensamento seja elevado aonde Cristo está. Em nome de Jesus. Conosco agora, nós queremos ouvir a Tua voz. Sara as nossas feridas físicas. Espírito Santo de Deus. Sara nossas feridas físicas. Cura o corpo enfermo. Em nome de Jesus. Senhor, que haja ministração de cura do Senhor sobre nossas vidas. Liberta-nos, Senhor, de toda enfermidade. A enfermidade espiritual, a enfermidade psíquica, a enfermidade física, a enfermidade emocional. Senhor, que haja alegria na nossa vida hoje. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Recebe a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tem gente que não consegue nem falar amém. É um tal de coffee. O tempo está fazendo isso com a gente, né? Se a gente não cuidar bem da saúde agora, tomar bastante líquido e vitamina C, vamos ter problema com a saúde. Tem que aprender a cuidar do próprio corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. O Senhor fez com Abraão e o que o Senhor fez com Abraão, Ele quer fazer comigo, quer fazer com você. Quantos aqui de nós gostaríamos de passar pela experiência que Abraão passou? Quantos gostariam de ser chamados amigos de Deus? Abraão foi chamado amigo de Deus. Você quer ser conhecido como amigo de Deus? Quantos aqui querem ser amigo de Deus? Quantos querem ser amigo de Deus? Hoje nós vamos falar com os amigos de Deus. Hoje a pregação é para os amigos de Deus. E quem não é, tem que desejar ser amigo de Deus. Abraão nem sempre foi amigo de Deus. Apesar de nascer de uma família crente, de uma família fiel, a história dele com o Senhor começa lá em Gênesis 11, volta lá um pouquinho. Nós já voltamos para esse texto. Gênesis 11. Algumas coisas interessantes da vida de Abraão que muitos de nós não sabemos. Então, Gênesis 11, a partir do verso 31. Hein? Vamos ver de onde Abraão saiu. Nesse tempo ele não chamava Abraão, mas Abrão. 11:31, acharam? Gênesis 11:31. Tomou Tera, que era pai de Abraão, seu filho e Aló, seu sobrinho, né? Filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus. Qual foi a cidade que Deus chamou ele? A cidade chamava-se o quê? Ur dos Caldeus. Para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. Ou seja, o pai de Abraão, quando foi chamado junto com seu filho, para ir para a terra de Canaã, ele saiu, fez uma rota muito conhecida na época. Nós estamos falando aqui, irmãos, do ano 2000 a.C. Ou seja, 4.000 anos do nosso tempo. 4.000 anos atrás. Nesse tempo, os historiadores dizem, na linha do tempo, dizem que esse era os estudiosos, que era a idade do bronze. O homem havia já identificado, dominado a tecnologia do bronze, usando o bronze para muitas coisas. Ur dos Caldeus era uma cidade grande. Quem sabe, diz os historiadores, a maior cidade do seu tempo. Continha aproximadamente 35 mil pessoas. Eles chegam a afirmar que seria uma das maiores ou a maior cidade do mundo daquela época. Ou seja, não era um lugar qualquer. Ur dos Caldeus, ele está situado na Mesopotâmia. O termo quer dizer entre rios. Quais são os rios? Muito conhecidos de nós. É o rio Tigre e o rio Eufrates. Ali no meio estava o Éden, onde Adão, nosso primeiro pai, morou. Hoje é o país do Iraque.
na geografia local, é o país do Iraque, é naquele território. Aquela região da Mesopotâmia era sede de muitos povos. Não era apenas os caldeus que habitavam ali. Outros povos, como os assírios, babilônicos, sumérios, também eram daquela região. E não eram povos desorganizados, eram povos organizados, muito organizados. Organizado política, organizado religiosa, organizado socialmente e cidades bem estruturadas. Escavações do século passado, na cidade que nós citamos no texto, Ur dos Caldeus, diz que as edificações, elas chegavam a ter 2 andares, eram sobrados para o nosso tempo. Só que tinham sobrados que compunham de 12 a 17 quartos. Para aquela época. Detalhe, as construções eram revestidas de gesso. O que você acha disso? Esse povo não era um povo qualquer. Era um povo que tinha uma organização, inclusive, religiosa. Foi encontrado em Ur dos Caldeus aquilo que é conhecido como um zigurate. Que nome bonito, né? Fala comigo. Zigurate. Fala, zigurate. O que é um zigurate? A partir de hoje tem que saber o que é. Zigurate eram os templos. Eram os templos onde se fazia adoração aos deuses. Todos os povos da Mesopotâmia, eles adoravam deuses, deusas, na figura feminina. E uma das coisas que o maligno ele conseguiu fazer na história humana, interferir na história humana, é colocar a figura da mãe numa deusa. Por quê? Quando nós lembramos da figura materna, o que nós lembramos? Do amor de mãe. É muito mais fácil ganhar o coração dos homens, pela figura materna, porque a figura masculina sempre dura. Havia em Ur uma deusa local chamada Nana. Não é a tua tia Nana. Não foi aquela que cuidou de você, mas uma deusa que representava a lua. Os povos mesopotâmios, eles adoravam, eram povos politeístas. Ou adoravam muitos deuses. Outro deus conhecido da época era o deus Shamash, que representava o céu. Há outros nomes, eles adoravam deuses que representavam as coisas da natureza. Sol, lua, vento, ar e por aí iam. Tudo era Deus para eles. E Arão, ele cresceu nesse contexto. E pegando para a nossa época hoje, para o nosso Brasil, nós sabemos que muitos dos brasileiros também adoram deuses estranhos ao povo cristão. Deusa, mulher, nós sabemos que é uma mulher adorada em nossa nação. Ela chega a ser a nossa padroeira. Por que será? Isso não são semelhanças, irmãos, isso são estratégias que o maligno estabelece interferindo na história humana para poder ganhar o coração dos seres humanos, para poder chegar a nós, ter a nossa atenção e a nossa adoração. Acontecia exatamente isso em Ur dos Caldeus, e acontece isso no Brasil hoje, como acontece hoje em muitas civilizações e culturas no mundo todo. Mas louvado seja o nome do Senhor. Mais um detalhe, em 1922, de 1922 a 1934, um escavador, um geólogo, é geólogo o nome? Não é, né? Que faz pesquisas arqueológicas. Rapaz, o diabo quase roubou o nome da minha cabeça. Um arqueólogo chamado Charles Leonard Woolley, financiado pelo Museu Britânico e pela Universidade da Pensilvânia, em Ur dos Caldeus, fazendo uma escavação durante 14 anos. Olha como é que esse povo era organizado. Ele descobriu 1.850 sepulturas. Até os mortos eram enterrados de uma forma organizada. 16 sepulturas eram sepulturas reais. Eram de príncipes e princesas. Eram sepultados com destaque, com muito cuidado. Então esses povos eram muito organizados. Na Idade do Bronze já era assim. Mas o Senhor tinha um plano, tinha um projeto. Deus tinha um desígnio para a vida de Abraão, como o Senhor tem um desígnio para mim e para você. Quantos aqui acreditam que Deus tem um plano para a sua vida? Quantos aqui querem crer que Deus tem um plano para a sua vida? Agora, nós estamos no mês de junho e para o ano do nosso crescimento, nós aceitamos que esse mês, o tema do nosso crescimento é o quê? Junho, o tema do nosso crescimento é intimidade. Fala comigo, intimidade. Intimidade. Para Deus poder cumprir o plano que Ele tem para a minha vida e para a sua, o que nós vamos precisar ser de Deus? Aquilo que Abraão foi. Abraão foi um homem que foi íntimo de Deus. Você quer que Deus cumpra o propósito dele para a sua vida? Nós vamos ter que passar por essa experiência que Abraão passou.
Abraão, estamos falando de Abraão ainda, nós precisamos ser íntimos do Senhor. Fale comigo, ser íntimo. Ser íntimo de Deus. Deus entra na história de Abraão. Salmista, no Salmo 25, verso 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Repita comigo, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Repita ainda, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vamos falar juntos? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu e você sabemos qual é a aliança que Deus quer fazer conosco. A verdadeira aliança e permanente aliança do Senhor, ela fez em Jesus Cristo, amém? Se nós somos íntimos de Deus, Deus nos dará a conhecer a si próprio e nós vamos conhecer a Jesus. Através de Jesus nós vamos reconhecer que nós temos uma verdadeira e definitiva aliança com o Senhor. Você quer ter uma aliança com Deus? Você quer que Deus seja aliançado com você? Irmãos, a partir do momento que o Senhor entra na história de Abraão, a vida dele vai mudar. O texto que lemos lá no capítulo 22 e o texto que lemos no capítulo 11, há uma distância não só de 10 capítulos, há uma distância aproximada em tempo do chamado de Abraão de 75 anos, até o tempo que ele vai oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, de aproximadamente 35 anos depois. E algumas coisas vão acontecer na vida de Abraão. Deus vai providenciar alguns encontros com ele. Deus vai estar trabalhando a vida de Abraão. Deus vai colocar na vida de Abraão uma visão. Deus vai fazer Abraão sonhar com o seu projeto. Se eu quero que Deus cumpra o seu propósito na minha vida, Deus precisa me levar e te levar a sonhar com o projeto que Ele tem para a nossa vida, amém? Nós temos que visualizar no mundo espiritual e pela fé trazer para o mundo que se pode enxergar, o mundo material, aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Você consegue entender isso? É claro para você? Algumas coisas o Senhor começa a fazer agora na vida de Abraão. O seu pai já ficou em Harã, já faleceu. Tera já está lá, ficou sepultado em Harã. Abraão continua a viagem e ele chega em Canaã, capítulo 12. Aqui o Senhor dá uma visão geral do plano que ele tem para a vida de Abraão. Capítulo 12, versos de 1 a 3, achou aí? Deus começa a implementar a sua visão, o projeto dele para a vida daquele homem. Vamos ler. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o nome. Se tu uma... O que o Senhor quer que eu e você sejamos? O que o Senhor quer que nós sejamos? No propósito que Deus tem para a nossa vida, Ele quer que nós sejamos uma... Fala para o teu irmão, Deus quer que você seja uma bênção, meu querido. Deus quer que você seja uma bênção. Fala para ela. Deus quer... Marido, fala para a sua esposa. Deus quer que você seja uma bênção na mão dEle. Deus te chamou para ser uma bênção. E o versículo 3 diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Deus tem um propósito, Ele nunca fugiu desse propósito. Esse é o propósito que Deus tem para a sua igreja. Ele tem para mim e tem para ti. Deus quer nos abençoar, quer fazer de nós uma bênção. E essa bênção vai ser tão grande que não vai ser contida em nós, não vai ficar em nós, não vai ficar contida no nosso ambiente, mas todas as famílias da terra serão tocadas pela bênção que o Senhor quer nos conceder. Você quer isso na tua vida? Você quer participar desse projeto de Deus para você? Você tem que se preparar para ser uma bênção na mão de Deus. Para isso nós vamos ter que aceitar o desafio. Nós vamos ter que ser íntimos do Senhor. Só podem ser bênção na mão do Senhor aqueles que têm intimidade com... Abraão vai aprender agora a ter intimidade com Deus. Não é porque Abraão é melhor, porque Deus escolheu Abraão. Seria ele o melhor homem? Não, meus irmãos. Pelo contrário, apesar de ter vindo de uma linhagem de pessoas que acreditavam no Senhor, Abraão era um homem que vem de uma cultura totalmente avessa à palavra fé. Politeísmo é avesso à palavra fé. Adorar Deus, natureza, é avesso à palavra fé. Porque quem conhece de fato Jesus não adora esse tipo de coisa, amém? Ele não se curva diante do sol, não se curva diante de lua, ele não se curva diante do ar, ele não se curva diante de qualquer outra coisa. Ele só se curva diante do Senhor, o autor e consumador da nossa fé. É isso que Abraão vai ter que aprender a fazer.
Eu imagino que não foi muito simples para Abraão simplesmente sair lá de Ur dos Caldeus, falar, agora eu sou crente, eu sirvo a Jesus e pronto. Não foi bem assim. O Senhor teve que trabalhar com o coração, com a mente, com o espírito de Abraão, teve que fazer alguns processos na vida dele, e esses processos vão culminar no momento em que Deus vai transformá-lo num verdadeiro adorador. Se nós queremos aceitar o desafio de sermos uma bênção, o final da nossa experiência com Deus, Deus vai nos transformar como transformou Abraão, num verdadeiro adorador. Você quer ser um verdadeiro adorador do Senhor? Isso faz parte do propósito de Deus para a vida de Abraão. Isso faz parte do propósito de Deus para a vida da sua igreja. Jesus quer que nós sejamos verdadeiros adoradores, amém? Você quer ser um verdadeiro adorador? Primeiro, começa a sonhar com o propósito, o projeto de Deus para a sua vida. Deus deu plano geral agora aqui para Abraão. Ele dá de uma forma geral, mas não vai ficar só nisso. Deus vai ampliando a visão. Deus vai até mesmo estabelecer, nós vamos ver no texto, a geografia do lugar onde os seus descendentes vão viver. O filho do seu filho, ele era filho de alguém. Onde iria estar o filho do seu filho, a sua 10ª, 100ª, até a sua 1000ª geração. Mas só lembrando, quantos filhos Abraão tinha mesmo? Quantos filhos ele tinha? Nesse momento? Ele não tinha nenhum filho. E Deus está dizendo para ele, o que eu vou fazer em você, Abraão, o que eu vou operar em você, vai ser uma bênção tão grande, que todas as famílias da terra serão alcançadas por ela. Isso é bom ou é ruim? Isso não te alegra o coração? Amado, Deus quer fazer algo na minha vida e na sua vida, que não existe uma família da terra que não vai ser tocada por essa bênção. Já não dá para começar a sonhar com o projeto de Deus? Já não dá vontade de começar a desejar isso no coração e fazer algo para que isso realmente se torne verdade? Amém? Você dá glória a Deus a isso? Quantas famílias você conhece que precisam dessa bênção? Quanto mais eu ando por Londrina, quanto mais eu entro nos lares de Londrina como cristão, como pastor, como homem que serve a Deus, e tem uma visão que quer que seja cumprida na sua vida, mais eu vejo a bênção de Abraão, aquilo que Deus colocou no coração de Abraão, parece que é para os dias de hoje. Tem muita família que Deus quer abençoar. Mas para isso alguém tem que começar a sonhar com o projeto de Deus. E Abraão aqui começa a sonhar com o projeto de Deus. Começa a sonhar com o projeto de Deus para a sua vida. E você vai ver que muita gente vai ser abençoada para o plano que Deus tem estabelecido para você. Vai passar as barreiras da sua casa. Vai extrapolar a barreira do seu ser pessoal. Outras pessoas começarão a ser respingadas pela presença do Senhor da tua vida. E essas pessoas vão ser transformadas não porque nós fazemos, mas porque Cristo está em nós e nós temos a esperança da glória. Eu vivo cada dia e creio que você também. E se não vive, começa a viver. Todos os dias, o Senhor quer demonstrar, quer derramar sobre a minha vida e a sua vida a glória do seu Pai. Você quer a glória de Deus sobre a sua vida? Primeira coisa a fazer, nós temos que começar a sonhar com o projeto de Deus. Agora Abraão vai começar a sonhar com o projeto de Deus. Mas que negócio é esse? Como é que vai ser isso? Deus está dizendo aqui que vai abençoar a minha vida de tal forma que toda a família da terra vai ser alcançada. Que história é essa? Intimidade significa relacionamento entre duas pessoas chegadas. Fala comigo, relacionamento entre duas pessoas chegadas. Quando você tem um amigo íntimo, você fala com ele só uma vez? Quem tem um amigo íntimo aqui? Eu tenho um amigo íntimo. Quem tem? Graças a Deus que você tem amigos íntimos. Glória a Deus por isso. Isso deve estar proporcionando à tua vida, realmente, já deve estar começando a te abençoar. Porque você, por ter um amigo íntimo a quem você pode abrir o coração, você deve ter uma vida saudável. Uma vida saudável emocional começa com o fato de você poder abrir seu coração nos momentos mais tristes, de maior desespero, de maior angústia para uma pessoa que você confia. Intimidade quer dizer relacionamento entre duas pessoas chegadas. E Deus agora começa a ser chegado de Abraão. Ele estabeleceu as linhas gerais do seu plano. Vamos para a Bíblia. Nós vamos ver que o Senhor vai ampliando a dimensão da visão. Vamos lá. Vira a página da sua Bíblia um pouquinho mais à frente. Capítulo 13, versos 14 a 17. É só virar a folha.
Achou? O Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos. Agora o Senhor vai mostrar a geografia do lugar onde ele vai fazer habitar os seus descendentes. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte. Eu imagino Abraão olhando para um determinado lugar e falou, o norte é para lá. Ele olhou. Para o sul, e ele assim o fez. Para o oriente e para o ocidente, e assim o fez. Aí o Senhor diz, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Olha a dimensão da promessa, como o Senhor amplia a promessa, que antes era, eu vou fazer de você uma bênção, os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, se tu uma bênção. Agora ampliando a visão que ele deu no início para Abraão. Porque toda a terra que vês, versículo 15, eu te darei, eu te darei, a ti e a tua descendência. Não vai ser por um tempo qualquer, vai ser para... Quando Deus começa algo na nossa vida, irmãos, isso não é para um tempo limitado. O que o Senhor está fazendo na nossa vida hoje, se você aceitar o desafio do Senhor para a tua vida, não é apenas para a tua geração, não é apenas para o teu tempo. A palavra está dizendo, o que Deus começou é para sempre. Repita comigo, para sempre. Para sempre quer dizer, Deus começa na nossa vida na terra e vai nos conduzir à eternidade. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua, não somente hoje, mas isso é para sempre. Fala comigo, para sempre. Não existe tempo determinado para Deus. Deus não conhece limitação de tempo. Nós limitamos muitas das promessas de Deus. Nós muitas vezes anulamos a palavra de Deus. Ou quem sabe isso não é para minha geração. Ou quem sabe isso não é para mim. Engano teu, meu querido. Engano teu. A promessa que o Senhor fez para Abraão serve para mim e serve para você. Deus está nos chamando, quer fazer de nós pessoas íntimas dele, e o que ele determina não é só para o nosso tempo, é para sempre. Você quer isso na sua vida? Você quer participar disso? Seja íntimo do Senhor. Intimidade e relacionamento entre duas pessoas chegadas. Farei a tua descendência, de novo volto a falar da descendência de Abraão. Farei da tua descendência como pó da terra. E eu fico imaginando Abraão, tentando imaginar a sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra, enquanto ele ainda não tem nenhum filho. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Eu imagino que Abraão aqui começou a questionar com o seu interior, mas como pode ser isso? Mas como pode ser isso? Nós muitas vezes questionamos os propósitos de Deus. Nós muitas vezes questionamos, Senhor, por que eu tenho uma vida tão insatisfeita? Estou concluindo ou concluí o curso superior, eu tenho um bom emprego, tenho uma boa casa, eu tenho tudo que um homem quer ter. Querido, você pode ter qualquer coisa na sua vida, pode ter qualquer coisa material, mas se Jesus não participar do que você tem, tudo que eu e você temos serve para nada ou para coisa nenhuma. É só para preencher o nosso tempo, e é o tempo de uma vida que passa rápido nessa terra. Se nós queremos fazer parte de um propósito maior de Deus, nós precisamos incluir Jesus nesse propósito. De alguma forma, Abraão está incluindo o Senhor nosso Deus no propósito do seu existir. Amém? Por quê? Ele está se tornando íntimo de Deus. Anda um pouquinho mais. Olha como Deus vai ampliando a visão que ele havia lançado no começo, falado no começo para Abraão. Capítulo 15... versos de 1 a 7. O Senhor já falou 2 vezes para Abraão da sua descendência. Capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido, um filho adotivo, na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, de você, será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora, tirou-lhe da tenda e disse,
olha para os céus e conta as estrelas, se é que a podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Vamos falar juntos isso. Vamos falar juntos essa frase. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. A Bíblia está dizendo que a partir de agora, de fato, a esperança de Abraão não está nele, mas está em quem? Crer em Deus significa que a nossa esperança não pode estar em nós, naquilo que nós fazemos. Isso não quer dizer que nós não vamos fazer. Mas Abraão, de fato, aqui até agora não fez coisa alguma. Abraão só está caminhando com Deus, está aprendendo a conhecer o Senhor. De fato, isso também acontece conosco. Muitos de nós não estamos fazendo nada. Mas se nós começamos a nos tornar íntimos de Deus, Deus vai ministrando o nosso coração e Deus começa a ampliar a nossa visão e a dar uma dimensão maior sobre a sua palavra, sobre as suas promessas. Ainda que nós não estejamos fazendo nada, e se nos tornarmos íntimos do Senhor, Deus vai abrir os nossos olhos espirituais. Deus quer nessa noite abrir os teus olhos espirituais, para que a tua esperança não esteja em você, naquilo, ou em mim, naquilo que eu faço, mas naquilo que o Senhor diz que está disposto a fazer. Quando nós lançamos a nossa confiança sobre o Senhor, Deus garante, Ele cumpre a sua palavra. Deus quer cumprir a sua palavra sobre a sua vida. Quantos aqui nessa noite querem que Deus cumpra a palavra dEle sobre a sua vida? Há mais de 8.000 promessas nesse livro, meus irmãos, e todas elas são para você. E são para mim. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu. Não importa se ele morava em Ur dos Caldeus, Ur já ficou para trás, faz parte do passado. Nós não podemos ser cristãos que estão vivendo de histórias do passado. Porque naquele tempo, quando eu conheci o irmão fulano, a irmã Beltrana, quando eu conheci o missionário tal, o missionário X, a missionária Y. Experiências do passado são experiências que passaram. Deus está disposto a nos levar a um novo nível de experiência com Ele. Basta aceitarmos o desafio de sermos íntimos do Senhor. Conhecermos o Senhor e aprendermos a confiar totalmente no Senhor. Se assim o fizermos, grande será a nossa descendência, como o Senhor prometeu a Abraão. Não vai ser o Damasceno Eliezer, o herdeiro da sua casa, não, Eliezer. Abraão, não vai ser ele o teu herdeiro, mas vai ser alguém nascido de você. Alguém nascido de você. Abraão já estava aí por volta dos 90 anos quando o Senhor falou isso para ele. Quando muitos de nós já estaríamos nos preparando, ou quem sabe já tivéssemos até mesmo morrido. Deus está reacendendo no coração de Abraão a esperança. Muitos de nós estamos nos entregando nas lutas diárias, nos problemas diários, na família, no trabalho, em casa. Estamos entregando-nos. Por quê? Porque estamos perdendo a intimidade com Deus. Amado, o diabo não quer que você saia da igreja, não precisa sair da igreja. Mas se você parar de orar, se você parar de confessar os seus erros, parar de ser verdadeiro na presença do Senhor, deixar de amar o Senhor, já está bom. Já está bom. Basta levar uma vida que não faça a menor diferença para você ou para o reino de Deus. O diabo já vai ficar contente com a sua presença na igreja. Não precisa tirar daqui não. Mas o propósito de Deus continua sendo o mesmo. A primeira palavra que o Senhor lançou, Ele está agora ampliando na vida de Abraão. Daqui a pouco, Deus vai estar tratando com o seu interior. Vai estar mudando o seu caráter. Eu não sei o que o diabo tem feito na sua vida, tem escrito na sua história, se ele está conseguindo apagar a fé que o Senhor um dia gerou no seu coração. Mas uma coisa eu sei e creio, o Senhor tem força e poder para fazer essa fé ser viva e operante na sua vida. Deus tem o poder para fazer isso. O Espírito Santo está presente nesse lugar. Ele está aqui e quer gerar em você uma fé que faça a diferença. Confia no Senhor. Sonhe com os planos, os projetos de Deus. Se você já não sonha mais, fala: Senhor, eu quero começar a sonhar de novo. Eu quero ser como Abraão, Senhor, o pai da fé. Eu quero ser como ele. Senhor, eu perdi o desejo de sonhar. A Bíblia diz que quem para de sonhar, a palavra e os especialistas dizem, quem para de sonhar está pronto para morrer. Já não é um pé na cova.
São os dois. É comprar o caixão e fazer a sepultura. Eu tenho descoberto. Eu sou novo demais para morrer. Portanto, eu preciso sonhar. Eu preciso ser íntimo do Senhor. E quando eu me torno íntimo, o Senhor traz vigor para a minha vida, como trouxe para a vida de Abraão. O nosso Deus não é um deusinho qualquer, não. Não é um chamache, não é uma nana da vida. O nosso Deus é um Deus que pega o desvalido e caído, pega o amontoado que não serve e põe de pé e traz força e vigor para os seus ossos. Quantos aqui querem ter uma nova experiência com o Senhor? Deixa o Senhor reavivar os seus sonhos, meu amado. Deixa o Senhor reavivar os seus sonhos. Reavivar os seus sonhos. Um homem e uma mulher que sonha não está se entregando à morte, não quer ir para a sepultura. Um homem que sonha, uma mulher que sonha, um homem que luta, é um homem que vibra, é onde a vida de Jesus pulsa no seu coração. Há alegria nesse coração. Em frente, ponha para esse homem na frente dele desafios. Ponha na frente dessa mulher desafios. Jovens, comecem a sonhar. A palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, os velhos começam a sonhar. E os jovens começam a ter visões. Quando você começa a sonhar e ter visão, meu amigo, isso quer dizer, o Espírito Santo está sobre a sua vida. Ou você já está com os dois pés na cova pensando na sepultura. Eu sou muito novo para morrer. Tem muita batalha para enfrentar ainda para glorificar o nome do Senhor. E aquela palavra que o Senhor lançou sobre Abraão também está sobre a minha vida. Deus vai fazer e vai respingar na vida de muita família. E muita gente vai ser abençoada pelo que o Senhor vai fazer na minha vida. Agora eu sei que isso não é só para mim. A igreja do Senhor está incluída no projeto de Deus. Igreja é projeto do Senhor da igreja. Jesus é Deus e Ele sonha coisas maravilhosas da qual você é desafiado a participar. Eu e você temos que responder esse desafio. Então conduziu e disse, conta as estrelas do céu, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça, versículo 7. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, mas dar-te-ei por herança essa terra. Jesus disse, olha, aquele que deixou, não fui eu que disse, Jesus disse isso. Aquele que deixou pai, mãe, casa, propriedade, seja lá o que for, ele falou, por minha causa, Os discípulos estão vendo Jesus dar uma dura num jovem que o havia abandonado porque ele falou, você quer ser perfeito? Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Larga disso aí, deixa o outro cuidar disso aí. Você me segue, você vem atrás de mim. Pedro viu aquilo e logo ficou arrepiado. Jesus deu uma dura naqueles homens dizendo, cuidado com o amor ao dinheiro. O problema não é dinheiro, o problema não é ter dinheiro. Não ter dinheiro é um problema, o problema é amar ao dinheiro. Ele falou, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de céu. Jesus não tem nenhum problema em abençoar as pessoas. Uma das coisas que o Senhor prometeu para aqueles que confiam no Senhor é que a bênção será tão grande que vai ser derramada sobre você e vai respingar sobre muita família próxima de você. E vai fazer você prosperar também financeiramente para a glória do nome do Senhor. Não é porque eu estou dizendo não, porque está na Bíblia e Deus honra a sua palavra. Deus não quer seus filhos passando necessidade, passando privação. Isso não é verdade, o diabo coloca isso na cabeça da igreja. Isso não é verdade. A verdade é que quando nós somos fiéis ao Senhor e temos os sonhos de Deus, nós começamos a sonhar, e esses sonhos vão tomando uma dimensão tão grande, que se tornam maiores do que nós. Maiores do que nós. O sonho que o Senhor colocou no coração de Abraão está se tornando tão grande que está maior do que ele já. Você tem sonhado os sonhos de Deus, meu querido? O Espírito Santo tem levado você, homem de terceira idade. Homem de terceira idade, mulher de terceira idade. O Espírito Santo tem levado você a sonhar? Ou faz tempo que você não sonha? Jovem. O Espírito do Senhor tem levado você a ter visões. Eu fico maravilhado de ver quando os jovens buscam ao Senhor.
Quando os jovens se dobram na presença do Senhor, fala: Senhor, abençoa-nos mesmo. Tem coragem de fazer oração de Jabes. Senhor, se for para tu me abençoar, meu pai, Senhor, se for para me abençoa mesmo. Às vezes nós somos tão medíocres, me perdoe a sinceridade, a honestidade, que até no pedir a bênção do Senhor é pequena. Até para pedir a bênção do Senhor nós pedimos com medo. Vamos pedir para ser abençoado, a gente quase que recolhe a mão. Querido, como eu posso dar se o meu pai não me dá? Como eu posso abençoar se o meu pai não me abençoa? Como você poderá dar se o Senhor não lhe dá e não lhe abençoa? Está no coração de Deus. Ele vai fazer de nós uma bênção para a glória do seu nome. Está no coração de Deus. Está no coração de Deus. E a pergunta que eu lhe faço é: isso já está começando a ocupar seu coração nessa noite? Isso começa a ocupar seu coração, meu amado? Isso começa, olha para mim, não olha para o lado. Não desvia o olhar de mim, não. Olha para mim. Isso está começando a ocupar seu coração? Irmãos, o que eu estou falando para vocês não é palavra que saiu da minha cabeça, não está na Bíblia. E há 4.000 anos atrás, Deus tirou um homem de uma cidade de perdidos, de idólatras, e falou: eu vou derramar uma bênção sobre a tua vida, porque eu sou o Deus que abençoa. Eu sou o Deus que abençoa. Eu tenho prazer em conceder. Ser abençoado é receber daquilo que o Pai nos dá. Cantamos nessa noite: Pai, Papai. O que nós cantamos mesmo hoje, Thiago? Cadê você? Aparece aí, meu irmão. Você está na minha frente. Eu sou assim, viu, Thiago? Eu fico tão empolgado com a palavra do Senhor que eu perco. A minha visão natural some, a espiritual não. O que nós cantamos essa noite? Me ajuda aí, que você canta mais bonito do que eu. Lembra do que você cantou nessa noite? Olha aí, irmão, é a gente que sonha. Canta, meu amigo, canta, meu amado, canta. Como criança. Canta, igreja, canta. Canta para Jesus, igreja, canta. Eu dependo de ti, como criança em teus braços, como criança em teu colo, como criança em teus braços. Eu dependo de ti. Canta, igreja, canta para Jesus. Eu dependo de ti. Abraão está aprendendo a depender do Senhor. O íntimo de Deus não depende das suas forças. Não quer dizer que ele não tem força. O íntimo de Deus, ele depende da força do Senhor. Ele depende da sabedoria do Senhor. Ele depende da vida do Senhor. E essa vida começa a fluir, como nós cantamos, como um rio. Eu imagino que o coração de Abraão está pulsando de alegria. Se você estivesse no lugar de Abraão, você não estaria contente? Olha o que Deus falou, ele repetiu, ele já mostrou a geografia, já tomou uma dimensão maior, está ficando coisa grande. Começa assim a obra de Deus, meu amado, começa simplesinho, começa com um só, começa com um grupo pequeno. Nós estamos vendo as células, elas começam, muitas delas começaram só com o líder e o pastor. Eu e minha esposa fazemos o trabalho de coordenadores de célula, porque nós não temos ainda o coordenador, mas em nome de Jesus daqui a pouco nós vamos ter. E muitas células que nós vimos com 1, 2 pessoas. Eu tive na célula na casa do nosso vizinho. Cadê o Diego? Aquele menino bonito lá. Nosso discípulo, louvado seja Deus pela sua vida, filho. Ele está pregando com tanto vigor. Quem viu, quem conheceu o Diego como eu conheci, quem viu esse menino na cidade de Ur, na cidade dos idólatras, e ver ele falando de Jesus hoje, eu falei: é um Abraãozinho esse rapaz. É um Abraãozinho esse menino.
Ele está começando a ter a visão que o Senhor colocou no coração de Abraão, que a descendência dele vai ser numerosa. Aí você vê os discípulos em roda dele, todo mundo anda bonitinho, ao lado dele, que coisa linda. E ele não é o único, outros irmãos estão passando por essa experiência, porque estão sonhando os sonhos de Deus. Sonho de quem que você quer sonhar, meu amigo? O sonho que você sonha é o sonho que você vive. É o sentimento que vai para o seu coração, é o que vai tomar tempo no seu dia a dia, é o que vai impulsionar a sua vida. Tenho visto pessoas correndo atrás dos seus sonhos, chegando já à beira da sepultura, totalmente frustrado, cheio de coisas. O Senhor não quer isso para mim nem para você. Quando chegar o final dos nossos dias nessa terra, nós possamos chegar ao final como chegou John Wesley, fundador do metodismo, que antes da sua morte ele pôde abrir pela última vez os seus olhos e disse aos seus discípulos: filhos na fé, sua descendência que o Senhor prometera ao pai Abraão, estavam parte deles ali ao redor da cama de John Wesley, e ele disse essa frase célebre: o melhor de tudo ainda está por vir. O melhor não vai acontecer nessa terra ou nessa vida, o melhor é aquilo que Jesus está preparando para aqueles que Ele ama. Jesus está preparando algo tremendo para mim e para você, algo maravilhoso, mas nós temos que começar a sonhar os sonhos de Deus na nossa vida agora. E o sonho foi tomando dimensão. Continua lá, por favor, Gênesis 17. Olha a amplitude. Agora Deus vai tratar com o caráter de Abraão. E a partir daí, Abraão vai começar a entender o poder de um coração transformado. Ele vai começar a viver essa transformação. Isso é discipulado, meu irmão, não tem outro nome. Isso foi o que Jesus fez com aqueles homens terríveis. Homens incrédulos, homens duros. Gênesis 17. Achou? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser. A intimidade de Abraão era tão grande que agora Deus tinha essa liberdade. Irmãos, isso é coisa de amigos. Com quantas pessoas você pode chegar e dizer: amigo, eu conheço você há tanto tempo, anda comigo, mas não erra. Anda comigo, mas não erra. Para quantas pessoas você pode dizer isso? Anda comigo, mas não erra. Era tão tremendo a intimidade de Abraão com Deus, que Deus vê no coração de Abraão a disposição de alegrar o coração dele, o coração do Pai. Jesus se alegra quando Ele vê em nós a disposição de alegrar o coração dele. Você quer ter vida, quer viver feliz? Alegre o coração de Jesus, amém? Te esforce em fazer aquilo que agrada a Deus, não a ti próprio, não a pessoas. É mais fácil alegrar a pessoas do que alegrar ao Senhor. Os homens não se importam com o que você faz. Muitas das pessoas com as quais nos relacionamos não estão nem aí para o seu futuro espiritual na eternidade. Jesus e o Espírito Santo estão preocupados com o que vai ser de você depois da sua morte. Amém, irmãos? Deus vê com alegria a morte dos seus justos. O Senhor se preocupa de como você e eu vamos terminar os nossos dias sobre a terra. Tem gente que começa mal, mas termina muito bem. Abraão foi um deles. Começou mal numa terra de perversidade e idolatria, mas vai terminar muito bem. Vai terminar de forma abençoada sobre a terra. A Bíblia vai falar sobre ele com 165 anos, aproximadamente. Ele viveu dias felizes. Quantos aqui querem terminar a sua vida vendo dias felizes? Quantos querem terminar bem aqui a sua carreira? Levante a mão. Deixa o sonho que Deus vai colocar no seu coração tomar uma dimensão como tomou na vida de Abraão. Se submeta como Abraão se submeteu à autoridade de Deus. Olha o que o Senhor vai fazer com ele. Caminha comigo. Farei uma aliança, versículo 2, entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. O que a palavra nos fala? Quando nós vemos o Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quanto mais íntimos nos tornamos do Senhor, mais nós vamos conhecer a Jesus.
Irmão, se tem alguém que nós temos que conhecer muito bem, é a pessoa de Jesus Cristo. Você tem que ser íntimo de Jesus. Porque se nós somos íntimos de Jesus, nós vamos ser íntimos de Deus. E ninguém é maior do que o Senhor. Abraão, já não será o teu nome, versículo 5, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reinos procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança de novo, entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, o que Deus começa conosco hoje, nos conduzirá para a vida eterna. Se nós sonharmos os sonhos de Deus e eles crescerem dentro de nós, isso vai terminar na eternidade, diante do grande trono branco, na presença de Jesus. Nós vamos conhecer Jesus plenamente nesse dia, quando o Senhor se manifestar como Senhor de todas as coisas, inclusive sobre a sua igreja. Eu aguardo ansiosamente por esse dia. Eu aguardo ansiosamente por esse dia. Você também aguarda ansiosamente por isso? Aqui na terra nós começamos sonhando os sonhos de Deus. Abraão agora começa a trabalhar. Seu sobrinho Ló está lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Deus vai dizer, está escrito na palavra, farei eu alguma coisa sem que o meu amigo Abraão não saiba? E ele manda seus anjos para visitar Abraão. E o Abraão agora vai interceder pelo seu sobrinho. Amado, quando o sonho de Deus começa a tomar conta da nossa vida, de repente nós vamos começar a nos ver prostrados orando por pessoas, conhecendo o poder da oração intercessória por gente que muitas vezes nós nem somos tão chegados. Mas o que está acontecendo? É o sonho de Deus se tornando realidade na nossa vida. Quem conhece a Jesus influencia pessoas e faz a diferença na vida de pessoas, e ora por essas pessoas, e chora por essas pessoas, e clama diante de Deus, e se necessário for, questiona como Abraão questionou. 50 justos, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade? Não, não destruirei, Abraão. 40 justos. Deus sabia que em Sodoma e Gomorra não tinha isso? Deus sabia! Mas por que ele estava ouvindo a oração de Abraão? Porque Abraão havia se tornado íntimo de Deus. E certas coisas só se fala para pessoas chegadas. Não é uma conversa fula ou fútil. Não é crítica sobre a vida de pessoas que estão errando. Mas ele está intercedendo pelo seu único sobrinho. O Senhor ouve a oração dele. Manda os anjos dele na cidade de Sodoma e dá ordem para que eles saiam dali. E o anjo diz, eu não posso fazer nada até que você chegue a tal local. A partir daquele momento eu começo a agir. Quando ele chegou naquela cidade, a palavra diz, e o Senhor mandou do céu fogo e enxofre. Não é por acaso, meu amigo, não é por acaso, meu irmão, que nas campinas de Sodoma e Gomorra hoje existe um lugar chamado Mar Morto. Deus destruiu aquele lugar com fogo e enxofre. E de certa forma o fará com todos aqueles que não sonham os sonhos de Deus. Eu não quero que isso aconteça comigo. E Deus não quer que isso aconteça com você. Deus deseja te dar uma vida longa e abençoada. Quantos aqui querem ser abençoados por Deus? Sonhem os sonhos de Deus. Deixe esses sonhos tomarem dimensão. Comece a trabalhar para a realização desse sonho. Para terminarmos, capítulo 22. A última fase na formação do caráter de Abraão. Para ser o pai da fé, Deus o transforma num verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador é aquele que não nega o seu melhor bem ao Senhor. Não nega coisa nenhuma ao Senhor. Nós temos visto que no discipulado muitas coisas o Senhor tem pedido a nós. E se nós não tivermos um coração de adorador, nós não poderemos ser multiplicadores. Nós não seremos geradores de vida. O Senhor só pode, de fato, chegar à plenitude da realização do plano dele para a vida de Abraão, quando ele pede para Abraão seu único filho, Isaque. Seu bem mais precioso na terra. O filho da sua velhice. O filho da promessa de Deus. Mas aí o Senhor ainda tinha que dar uma última mexida, uma última organizada na vida interior de Abraão e falar,
Abraão, meu amigo, dá-me a vida do seu filho. Eu não vejo Abraão discutindo com Deus ou argumentando com Deus. A Bíblia nos diz que ele pegou 2 servos, pegou o seu jumento, preparou tudo para o holocausto, pegou o jovem, Abraão já devia ter aqui os seus 18, 20 anos, subiu no monte do Senhor. Pasme, no mesmo monte onde Abraão foi oferecer Isaque em holocausto, foi o monte onde Jesus deu a sua vida por mim e por ti. No monte de Deus, o Senhor proverá. Para que você tenha uma vida abençoada, você está no monte de Deus essa noite, e o Senhor está provendo aquele que vai trazer a bênção sobre você. Ele proveu Jesus Cristo, o Senhor que morreu por mim e por ti. Que não seja a prática do pecado na minha ou na tua vida, que a única coisa que nós podemos fazer para nos afastar da bênção de Deus é quando pecamos. E que não seja a prática desse pecado, negarmos o nosso filho ao Senhor, negarmos a nossa oferta, a nossa vida financeira, negarmos a nossa oração intercessória por aquele que Deus quer fazer, negar a intimidade aos irmãos, porque como nós vamos gerar discípulos se não temos intimidade com as pessoas com as quais Deus ama? Jesus tinha intimidade com seus discípulos, nós também temos que aprender a ter essa intimidade. As pessoas devem confiar em nós de tal forma que abram as suas coisas mais íntimas. No trabalho celular nós temos visto exatamente isso. Pessoas que não eram, estão se tornando amigos dos seus líderes, porque estão percebendo que esses homens e mulheres têm intercedido a Deus, na presença de Deus, pela vida dos seus discípulos. E vale a pena confiar em pessoas assim, amém? Vale a pena confiar em pessoas assim, amém? Você confiaria? Se você quer ser uma pessoa abençoada por Deus, sonhe os sonhos de Deus. Deixe esse sonho tomar uma dimensão maior. Não negue o seu bem mais precioso. Não negue seu tempo para o Senhor. Jesus nunca chamou gente que não estava fazendo nada. Todo mundo estava ocupado, mas eram pessoas disponíveis, eram pessoas ensináveis e eram submissas. Deus tem coisas gloriosas para mim e para você. Você quer isso na sua vida? Nós precisamos sacrificar o nosso Isaque. Isaque não morreu. Quem morreu foi o cordeirinho, o carneiro que estava amarrado no arbusto. Jesus morreu para que o nosso pecado fosse retirado. Meu amado, nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Senhor nos dará o Espírito Santo se lhe pedirmos. E Ele quer derramar o Espírito Santo sobre a igreja dele. Ele quer derramar sobre a sua vida, você que me ouve nessa noite. Eu quero te convidar agora. Se você tem negado alguma coisa ao Senhor, a sua vida não tem sido uma vida frutífera diante de Deus. Pastor, minha vida é só problema. A minha vida é só problema. A minha vida é só problema. Certamente isso tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Jesus disse, em João 15:16, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, de tal forma que tudo aquilo que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Deus vai dar aquilo que está ligado à missão da igreja. Salvar almas, gerar discípulos, está ligado à missão da igreja. Amém, irmãos? Se você quiser, não faça porque eu estou falando. Dobre seu joelho. E tenha o seu momento de confissão na presença do Senhor. Se você quiser fazer isso, faça. Em nome de Jesus. Não precisa olhar para a direita nem para a esquerda. Senhor, eu preciso fazer um sacrifício. Eu quero entregar o meu Isaque ao Senhor nessa noite. Eu me acho ocupado demais, Senhor, para me preocupar com a sua obra. Eu não estou muito ligado, Senhor, no discipulado. Eu não estou muito preocupado em geração de vida, em ter uma posteridade numerosa. Mas essa foi a palavra que o Senhor deu para Abraão. E isso se cumpriu.
Pai, Papai, queremos que o Senhor nos perdoe se temos vivido uma vida que só pensamos em nós. Não estamos disponíveis, não somos ensináveis e muito menos submissos. Mas se temos vivido assim, Senhor, nós queremos que o Senhor amplie o teu sonho em nosso coração. Que a cada dia o projeto do Senhor para a minha vida e para a vida dos meus irmãos tome uma dimensão maior. Trata mesmo o nosso caráter, mexe com o nosso interior, mexe com as nossas entranhas. Senhor, gera em nós uma fé inabalável. Faz de nós homens que salvam, que consolidam, que discipulam e que enviam pessoas. Aumenta a nossa visão. Se não temos uma visão para o teu reino, Senhor, nós queremos começar com o teu projeto, sonhar com o teu projeto de vida, começar sonhando. Prepara-nos, Senhor, para o crescimento. Nós vamos crescer, porque o Senhor já liberou a palavra de multiplicação sobre a nossa vida. Recebe a nossa gratidão, Pai. Recebe a nossa gratidão pelo perdão do nosso pecado. Obrigado, porque quando nós somos perdoados por Ti, o Senhor coloca paz em nosso interior. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.